tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, forte choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Virei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e notarei seu pobre fim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Choro e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Que choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Quanto mais oração, mais graças a Deus. Então nós vamos orar, amém, irmãos? Maior é Deus para abençoar grandemente esse trabalho nesta noite, que o nome do Senhor seja glorificado, e tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, confiante nas orações do povo de Deus, vamos estar suplicando ao céu nesta hora, e maior é Deus para derramar chuva de bênção nesta noite em nossos corações, amém? Deus amado e poderoso Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos, ó Senhor da glória, reunidos aqui, ó Deus, para louvar e bendizer o teu nome santo. Receba nesta hora a nossa oração, nosso louvor, ó Pai bendito, que chega até o trono da tua glória, meu Deus. Toma-se, meu Senhor amado, as vidas que já se encontram aqui nesta hora. Ó meu Deus, em tuas mãos santas, meu Pai, vem abençoar grandemente, ó Pai. Nós te agradecemos pela tua presença e que possamos, ó Deus, nesta hora ser guiado pelo teu Espírito Santo, ó Deus. Derrama das bênçãos do céu sobre a nossa vida e aceita, meu Pai, a nossa humilde adoração nesta noite. Chega até a tua glória, meu Pai. Que vidas possam sair daqui alegre nesta noite, confiante, ó Pai da glória, com a tua presença.
e o vaso que estará ministrando a tua palavra, que o Senhor possa usar poderosamente também, meu Pai. Deus bendito, aceita o nosso louvor e a nossa oração no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler aqui alguns versículos da palavra do Senhor, que se encontra no Salmo 100. Louvado seja Deus, que a epígrafe da minha Bíblia diz assim: exalta-se toda criatura a celebrar o Senhor. E é isso que estaremos fazendo nesta noite em nome de Jesus, é celebrar o nome de Jesus, amém? Diz assim a palavra de Deus no Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Louvai ao Senhor. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Então fica aqui, vamos dar continuidade. Eu passo para o irmão, cadê o nosso líder? Está aqui. Para o nosso irmão Toninho, que estará dando continuidade em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. Quero deixar uns salmos para a meditação da igreja também. Salmos 112, que diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. O justo nasce nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração, bem firmado, não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre. A sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto e se enraivecerá. Rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor? Sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. O terrível espinho do pecado eu pisei. Na ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Mergulhado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pensamento e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. São dias de sol, mas já
fui temporal, fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Glória a Deus. Onde viu o espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, seja louvado, aleluia. Amém? A igreja pode se assentar, a casa é do Pai, fica à vontade, amém? Aqui, ó. Eu gostaria, por gentileza, de chamar o nosso irmão aqui. Eu quero ler uma passagem aqui, amados, que encontra-se em Marcos, no capítulo 12, no versículo 41. Marcos, capítulo 12, versículo 41. Amém? Diz assim: estando Jesus assentado defronte à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. Reclamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositavam na arca do tesouro, porque todos ali depositavam do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento.
Às vezes, nós buscamos tantos obstáculos, às vezes para contribuição na casa do Senhor. E Jesus estava ali assentado, de frente à arca do tesouro, e observava toda aquela multidão. E todos aqueles, tinham muitas pessoas de posses naquele lugar, como tinha também, havia pessoas mais humildes. E todos depositavam ali, na arca, porque era o que sobrava, ou seja, primeiro eles cuidavam dos seus afazeres, das suas casas, ou seja, pensava depois em contribuir nos dízimos e ofertas. Mas aquela viúva, da sua humildade, com aquelas 2 moedas que ela tinha, o pouco que ela tinha, aquelas 2 moedas de cobre, era tudo que ela tinha. Porque na época, vocês sabem que as viúvas, elas padeciam muito, a partir do momento que perdiam seus maridos, elas ficavam em estado de pobreza. E ela então, com aquelas 2 moedas, era tudo que ela tinha, pois ela não pestanejou. Ela chegou lá e depositou tudo aquilo. Então, o que você faça hoje? Mas ela fez, então Jesus disse assim, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos o que depositavam na arca do tesouro. Porque todos ali depositavam o que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que ela tinha. Então, que você, essa noite, você venha colaborar com a casa do Senhor. Dê o seu melhor, porque Deus não está preocupado com o valor e nem com a quantia. Ele quer que você dê de coração aquilo que você pode. Amém? Então, que vocês contribuam com o melhor de Deus para a nossa vida. Amém? Gostaria de chamar o nosso irmão, nosso presbítero, o evangelista Cosme. Faça ver, Cosme, por favor. Você quer orar para nós, por favor, amado? Graça e paz, queridos. Amém? Vamos agradecer ao Pai. Soberano Deus e Santo, somos gratos a Ti nessa noite, Pai, por cada um de nós, Senhor, que temos a oportunidade de ofertar, Senhor, de dizimar na Tua obra, Pai. Continua derramada a Tua misericórdia sobre o Teu povo, Senhor. Nós somos gratos a Ti todos os dias, porque sabemos e reconhecemos, Pai, da Tua bondade. Pedimos a Ti também, Pai, todos aqueles que anseiam em seu coração, Pai, mas ainda não têm a oportunidade, Senhor. O Senhor é Deus que abre porta onde não há porta, Pai. Então, dentro dos Teus propósitos, da Tua misericórdia, Senhor, envia o suprir, Senhor, das necessidades de cada um, Papai. Visita nessa hora, Senhor, lares, Senhor, a qual preciso urgente da Tua misericórdia, Pai. Visita lares, famílias, Senhor, que depende e preciso urgente, Pai, do Teu agir, do Teu prover, Senhor. E nós Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de ofertar a Ti com a nossa presença neste lugar, Papai, e nos render em louvor e adoração ao Teu santo nome. É o que nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem dá com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem dá com alegria lá no céu brilhará, E Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa esta oferta. Ó Senhor, abençoa esta oferta. abençoa os Teus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém. Aleluia. Já gostaria também vamos aproveitar e vamos levantar um clamor, amados, em prol daqueles que estão necessitados, pessoas que estão enfermas. E então a missão do crente é exatamente essa. É nós que estamos aqui interceder por aqueles que estão necessitando de uma cura, de um milagre. Nós sabemos que para um médico tudo é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém? Então vamos levantar. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé e que nós fizéssemos uma oração.
os 2 anos, já se vão 2 anos, temos passado tantas situações difíceis, perdas de muitos irmãos, perdas para nós, mas ganho em Cristo, amém? Então, eu acho que o único meio de nós intercedermos é através de uma oração, é através de um clamor. Então, vamos todos juntos curvar as nossas frontes e orar por aqueles que estão necessitando, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, nós queremos Te agradecer por mais esta oportunidade, onde o Senhor nos coloca aqui à disposição, Senhor, onde nós podemos, meu Deus, louvar, nós podemos bendizer, Senhor, o Teu nome, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque até aqui o Senhor nos permitiu a nossa presença, Senhor. Então, Senhor, que o Senhor receba, meu Deus, a nossa oração, receba, meu Deus, o nosso clamor. Pai, que o Senhor visita nesta hora pessoas que estão necessitando, pessoas, Pai, que estão internadas, pessoas que estão desenganadas, pessoas que necessitam de um milagre, Senhor, pessoas que encontram-se no leitos, pessoas que encontram-se, Senhor, na rua, pessoas que estão precisando de uma cura espiritual, pessoas que estão precisando de uma cura, Senhor. Pai, então nós Te pedimos esta noite, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é um Deus de milagre, nós cremos que o Senhor é um Deus que tudo pode, meu Deus, porque a Tua palavra, Senhor, é fiel, a Tua palavra nos diz e nos garante que o Senhor é o Todo-Poderoso. Pai, então nós Te pedimos nesta noite, vai ao encontro, Senhor, de cada irmão, de cada irmã que está necessitando. Nós não sabemos os motivos, mas o Senhor, que é um Deus onisciente, Senhor, onipresente, conhece a cada um. Então que o Senhor visita esta noite, vai ao encontro, Senhor, entra nas UTIs, Senhor, vai curando, vai libertando, Senhor, vai restaurando, Pai. Eis aqui um povo, Senhor, que clama a Deus, é o que nós Te pedimos nesta noite, Senhor. Visita, Senhor, a cada um que esteja com o coração quebrantado, que o Senhor vai limpando, Senhor. Se houver alguém que está triste, Senhor, que o Senhor vai curando, vai libertando. Pai, nós Te pedimos essa noite, Senhor, e nós queremos Te agradecer pela rica oportunidade de nós podermos estar aqui na Tua presença, Senhor, e Te louvar e bendizer o Teu santo nome. Aleluia, nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amém? Já gostaria de chamar as irmãs, estão com a oportunidade, amém? As irmãs? Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Essa noite é motivo de alegria, né, de estarmos aqui louvando ao Senhor, amém? Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. O Senhor venha receber nosso louvor, nossa adoração. Se tudo está difícil, louve a Deus. Se está desesperado, louve a Deus. Se o mar está na frente, louve a Deus. Quando louvamos, Deus se comove.
oportunidade em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, gostaria também uma parte importante. Quem nos está dando o prazer de nos visitar esta noite? Alguém que está nos visitando pela primeira ou pela segunda vez? Amém? Tem o nosso amigo pastor David. David, coloque-se de pé, pastor, por favor. Há mais alguém que está nos visitando pela primeira, pela segunda vez? Não, são todos de casa. Amém, amém. Como nós vamos saudar o pastor? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Fica à vontade, a casa é do Pai. Amém? Já gostaria de chamar os varões. Vamos louvar mais uns hinos, amados? Aleluia. Sobre as águas. Pode começar. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a dor pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia.
se o mar me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Aleluia. Isso aí. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus da nossa salvação. Aleluia, Jesus. Pela grande misericórdia do Senhor. Amém? Então nós cremos que Deus é um Deus que Ele pode nos salvar, Ele vai nos salvar, Ele já nos salvou. Amém. Amém? Então nós podemos só esperar no Deus da nossa salvação. Vamos continuar louvando, amém? Se tornou sequidão, se tornou um deserto, e até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto, e até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
adoração se tornou sequidão, se tornou deserto. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou deserto. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. Abra o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A seca está aqui, a terra seca sou eu. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Água descer, deixa a chuva molhar, encharcar a terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Amém? Varões, amém? Obrigado, Deus abençoe. Irmãos, até aqui o Senhor tem falado conosco. Eu creio que você saiu da sua casa, você não saiu em vão. Se nós estamos aqui, esta geração é um povo escolhido de Deus. Nós estamos aqui para continuar nos alimentando da palavra de Deus, porque o crente ele só mantém firme e em pé através do alimento que é a palavra do nosso Senhor Jesus. E eu acredito que Deus falou até aqui através dos louvores, através do hino, através das nossas contribuições, e creio que Ele vai continuar falando através do vaso que vai ministrar hoje a palavra de Deus, para que nós saiamos cada vez mais cheio e revestido do Espírito Santo desse local. Amém? Já gostaria de chamar aqui o nosso irmão Davi, amém? Que hoje vai trazer a palavra para nós. Amém? Gostaria que os irmãos se colocassem de pé e levantassem suas mãos sem ira e sem contendas, para que nós possamos abençoá-lo. Creio que Deus já colocou algo no coração do nosso irmão, e é como eu já falei, para que nós saiamos cada vez mais fortalecidos. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai,
Pai, Senhor, o Senhor tem falado conosco através dos hinos, através dos louvores. Senhor, nós estamos aqui de coração aberto. Pai, nós não saímos de casa, Senhor, para sair vazios, mas sim para que nós saímos cheios, Senhor, da Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo. Pai, eu creio que o Senhor já colocou algo no coração desse vaso, Senhor. Então que o Senhor venha, meu Deus, usá-los, Senhor, para que possa falar com a Tua igreja, Senhor, para que possa, Senhor, falar novamente com a Tua igreja, para que nós possamos, Senhor, cada vez mais sair fortalecido diante de Ti. Pai, então que o Senhor venha usá-los, Senhor, com todo o poder e com toda a autoridade, Senhor. É o que nós cremos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. É sempre uma grande emoção retornar a esta casa, né? Eu vejo que muita gente nova aqui, mas também, graças a Deus, continuo vendo irmãos que me viram crescer, né? Que me acompanham desde a minha mocidade. Então eu tenho uma alegria enorme, Deus abençoe, irmão. Uma alegria enorme de estar aqui mais uma vez, louvando a Deus juntamente com meus irmãos. E é engraçado que quando o irmão Antônio me perguntou se eu poderia ministrar hoje, ele fez uma pergunta interessante. Ele perguntou, o irmão é o quê? O irmão é pastor, o irmão é evangelista, o que o irmão é? Eu falei, não, eu ainda não tenho nenhum tipo de cargo, né? Sou líder de jovens, professor de escola dominical, e estou num processo aí que vai demorar mais uns 2 anos e pouco aí para fazer parte da ordem de pastores da Igreja Batista. Mas hoje eu fico muito feliz com o título que eu sou bem conhecido aqui, Filho da Irmã Maria. Esse título me dá muito orgulho, é assim que as pessoas facilmente me reconhecem, e ali é o Filho da Irmã Maria. Então, com muito orgulho, podem me considerar assim, amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 20. Mateus capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 20. Mateus 20, 20. Amém? Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. E perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhe disse, bebereis do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete a mim concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Amém? Os irmãos podem se assentar. Esse texto ele é repetido nos próximos 2 evangelhos também. Eu queria estar lendo rapidamente, apenas para a gente estar se inteirando de todos os contextos, né, que dizem respeito a isso. Os irmãos se não quiserem, não precisam estar abrindo. Eu queria apenas ler rapidamente.
Em Marcos, no capítulo 9, 33, também diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que decorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será servo de todos. E em Lucas, no capítulo 22, verso 24, ele diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Amém? Então, minha intenção de ler todos os contextos é justamente para entender que a mensagem é uma só, por mais que existam algumas pequenas diferenças de relato. Mas para entender basicamente o contexto aqui, do que a gente vai estar falando hoje, temos que entender que aqui Jesus já está caminhando para o fim do seu ministério. Jesus já está em Jerusalém, está próximo da última ceia, né, já era Páscoa, e Jesus seria crucificado dali pouco tempo. Então, a essa altura, a gente já deve entender que os discípulos já passaram por tudo aquilo que nós conhecemos da história dos 4 evangelhos. Eles já viram Jesus curar, eles já viram Jesus ressuscitar mortos, eles já viram Jesus andar sobre as águas, eles já viram Jesus ser transfigurado, eles já presenciaram tudo que Jesus fez durante o seu ministério aqui na terra. Ou seja, a gente espera no mínimo que alguém que está há tanto tempo na presença do Senhor, há tanto tempo andando com Jesus, ouvindo suas palavras, que essa pessoa já tenha uma maturidade, que essa pessoa já enxergue a vida e as coisas de uma forma diferente, enxerguem o reino e enxerguem o próprio Cristo de uma forma diferente. Mas a gente pode ver aqui, nesse contexto, que parece ser uma discussão aparentemente boba que está acontecendo entre os discípulos. Como eu disse, discípulos que já presenciaram tudo que nós já conhecemos das grandezas do que Cristo fez. Porém, a essa altura do campeonato, né, como a gente costuma dizer, eles ainda estão tendo uma discussão. E qual é essa discussão? Nenhum dos contextos diz que a mãe de um dos discípulos de Jesus chegou e pediu um favor a ele. Que no reino de Jesus, que um se assentasse à direita e outro à esquerda. Obviamente que a gente tem que entender que a maioria do povo que seguia Jesus, aliás, se não dizer todos, não entenderam a obra de Jesus, não entenderam o ministério de Jesus, não entenderam o que Jesus veio fazer. Porque no contexto judeu, quando se trata de Messias, quando se trata do Cristo, do prometido, a esperança deles sempre foi: nós estamos há muito tempo sendo escravizados, né? Eles passaram por vários governos, foram presos pelos assírios, foram presos pelos babilônicos, pelos gregos, e aí veio passando por vários cativeiros, e naquele momento eles eram regidos por Roma. Então qual era a esperança? O que estava na cabeça daquele povo? O Messias virá. E quando o Messias chegar, ele vai nos libertar. Ele vai colocar os romanos para correr. Ele vai se assentar sobre o seu trono. Ele vai tomar conta do templo, vai tomar conta de tudo. E Israel vai governar sobre o mundo. Então essa era a esperança e a cabeça de todos eles ali. Né? A gente pode ver que até o próprio João Batista, considerado por Jesus o maior homem nascido de mulher, quando ele vê que Jesus ainda não tomou o reino, ainda não aconteceu uma rebelião, não aconteceu nada, ele pede para questionarem se era ele mesmo ou se eles esperavam por outro. Porque na cabeça do judeu, eles esperavam alguém que viria para reinar. Então, para entender nesse pequeno contexto, que quando aquela mulher se chega a Jesus e pede: Senhor, permita que um se assente à tua direita ou à tua esquerda, ela não está falando dos céus. Ela não está falando que lá na glória
junto com Deus, vai ter um trono para cada um dos discípulos. Não, ela entendia que Jesus estava prestes a tomar o reino terreno. Estava prestes a se tornar rei de Israel. Estava prestes a começar essa tão esperada revolução. Então a esperança dela era: você tem esses 12 que são próximos, mas permita que os meus filhos, eles sejam mais próximos ainda. Que eles se assentem num lugar de honra. Era essa a esperança que eles tinham. Era essa a esperança que Judas tinha, inclusive, de ser parte da corte do rei. Né? Quando ele viu que esse sonho dele não iria se concretizar, ele resolveu não sair perdendo e traiu Jesus por algumas moedas. Porque eles tinham essa cabeça, que Jesus iria mandar em tudo ali, e eles seriam parte desse reino, seriam parte dessa corte real. Então, quando essa mulher faz esse pedido, é muito claro que existe ali uma disputa de poderes. E aí nós vamos ver nos outros contextos que essa discussão, ela se estendeu por todo o caminho. Eles vinham brigando pelo caminho e Jesus estava observando tudo aquilo e ele deixou essa discussão acontecer. E quando chegou, em determinado momento, ele questionou: do que vocês estão discutindo? E a discussão era essa. Eles estavam querendo saber quem seria o maior. Quem era maior? Quem era mais próximo de Jesus? Quem tinha aprendido mais? Quem tinha feito mais? Quem merecia um lugar de destaque? Quem era aquele braço direito do Senhor? E a gente, às vezes, olhando de fora, olhando esse texto, a gente fala assim: que absurdo, né? Esse pessoal aí também parece que não sei, está com Jesus e não aprendeu nada. Mas essas coisas acontecem todos os dias no nosso meio e a gente simplesmente fecha os olhos e finge que não vê. Porque Jesus está ensinando uma lição extremamente importante aqui. Uma lição que ela deve reger toda a vida de um cristão, do início ao fim. E é como se ele tivesse dado essa lição lá no final, para que aqueles homens entendessem que, na verdade, eles não compreenderam foi nada do que ele ensinou. Porque Jesus chega um determinado momento em que, quando os discípulos estão tendo uma discussão como essa, ele chega e pede para que eles se assentem, toma ali uma vasilha com água, se debruça e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E aquilo gera uma revolta por parte de alguns, né? Como pode o Senhor estar lavando os pés? Né? E Pedro naquela situação de tipo: não, eu jamais vou permitir que Jesus faça isso, se humilhe desse jeito. E Jesus dá uma lição, que ele fala: se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. E aí tem toda aquela discussão, mas no fim, a moral da história é que Jesus fala assim: se vocês falam que eu sou o Senhor e que eu sou o mestre, e realmente eu sou, mas eu, sendo Senhor e mestre, lavei os vossos pés, então vocês devem ir e fazer a mesma coisa. E aí nesse contexto aqui, Jesus também está falando: quem quiser ser o maior, deverá ser como se fosse o menor. Quem quiser ser grande, deverá servir. Quem quiser ser o maior, será servo de todos. E essa parece ser uma lição simples, mas ela não é nem um pouco simples. Porque, como eu falei, a gente olhando de fora esse contexto, pode pensar que esses homens estavam incapacitados de estarem ao lado de Jesus com esse pensamento. Mas, na verdade, esse pensamento é de todos. Todos. Quantas vezes nós não presenciamos dentro das nossas casas e dentro da igreja, as pessoas sempre tentando provar para elas mesmas e para as outras que elas são melhores? Quantas vezes nós não nos colocamos numa posição de diminuir a outra pessoa por conta de algum problema que ela tenha, de algum pecado que de repente você identifica que ela tenha e que você não tem, então você usa aquilo para se colocar numa situação em que você é maior do que ela. Ou, hierarquicamente, dentro de uma igreja, quantas pessoas não querem provar para o pastor que ele é melhor diácono, que ele é melhor cantor, que ele é melhor servo, e dentro da igreja sempre tem aquela disputa de poderes para ver quem é que vai ocupar determinada função, determinado cargo. Então as pessoas ficam nessa luta para saber e tenta provar para si mesmo que é bom, e tenta mostrar para os outros também que é bom, que é justo, que é santo, que é melhor. E isso acontece todos os dias. Hoje mesmo na sociedade nós podemos ver que a grande briga, a grande discussão é a questão das mulheres estarem lutando para sobrepor mesmo os homens. É uma guerra de sexos, né?
Então as mulheres querem mostrar e provar que elas são melhores que os homens em tudo. E os homens que são mais conservadores em determinado sentido, eles querem provar que não, que os homens continuam sendo superior às mulheres. E essa briga acaba gerando uma série de problemas em toda a sociedade, nos seus filhos, em tudo que a gente convive, a gente vê problema por causa disso. Justamente porque as pessoas não entenderam a lição que Jesus ensinou nesse momento aqui, e como eu disse, deveria reger toda a nossa vida. Porque se nós formos ler esse texto no original, toda vez que você lê na Bíblia a palavra servo, o sentido daquela palavra servo é literalmente escravo. Escravo. Só que, obviamente, que naquele contexto, escravo não tinha a ver com o que a gente entende por escravo hoje. Ninguém lá era amarrado em correntes e apanhava e tudo mais, essas coisas. Óbvio que existiam senhores que eram cruéis, mas, no geral, até entre o povo judeu, haviam escravos, que eram pessoas que normalmente tinham grandes dívidas e, para pagar, muitas vezes elas se deixavam trabalhar por um determinado período para pagar sua dívida. Inclusive, tinha o ano do jubileu, que era o ano em que esses escravos eles eram liberados de suas dívidas. Mas então, o servo era quem? Era quem trabalhava para um senhor. E o senhor era quem? Obviamente, era o dono daquele servo. Nós cantamos, inclusive, uma música aqui que fala assim, tu és o meu dono. Então, nós temos, quando Jesus falou de servo, ele queria que eles entendessem, literalmente, este sentido de pertencer, este sentido de trabalhar em prol do outro. Então, Jesus ensina algo que é um absurdo na nossa cabeça. Ele falava assim, quem é maior? Quem está à mesa ou quem está servindo? Aí é óbvio que a gente vai falar assim, não, obviamente quem está à mesa sendo servido é maior. Ele fala assim, pois eu sou aquele que serve. Eu sou aquele que serve. E aí, durante muitos anos da minha vida, quando eu entendi assim, quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Então eu entendia que era aquela ideia de que você tinha que falar assim, eu não sou nada, eu sou tão pequenininho, nossa, eu sou tão limitado, tão incapacitado, ai Jesus, olha eu aqui pequenininho. Todo mundo é maior do que eu. Aquele sentido da pessoa se colocar numa situação de miséria, né? E não é isso que Jesus está ensinando. Não é isso. Ele está falando assim, alguém que é grande, no governo aí fora, sim, você pode olhar que os governantes mandam e desmandam e oprimem o povo. Ele falou assim, no governo é assim. Entre vocês não vai ser assim. Porque dentro de uma igreja, você só sabe que você tem um pastor quando você percebe que esse pastor é alguém que trabalha em prol das suas ovelhas. O pastor é o que mais trabalha, ele é o que mais serve, porque ele tem por responsabilidade servir a todos. Se o pastor tem um trono, igual eu já vi na internet, aqui se quiser, um pastor sendo coroado dentro de uma igreja, recebeu coroa, foi carregado em cima da cadeira por toda a igreja, assinaram um papel declarando ele rei. Então, se o pastor está nessa condição, ele não é um pastor. Porque quando Jesus usou essa analogia de pastor e ovelha, imagina que eles estavam vendo realmente um pastor caminhando e carregando as suas ovelhas. Aquele pastor, ele tem responsabilidade com aquelas ovelhas, com a vida dele. O pastor, se precisar entrar entre as ovelhas e um lobo, ele vai entrar. Se precisar entrar entre uma ovelha e um leão ou um urso, como Davi fez, ele vai entrar. Ou seja, ele vai carregar essas ovelhas para que elas possam se alimentar, ele vai trazer elas de volta em segurança para a sua casa. Sua maior alegria é ver as ovelhas se multiplicando. Então, o pastor, ele acaba sendo servo das ovelhas, porque ele trabalha em prol das ovelhas. Ele que sustenta, ele que alimenta, ele que corre, ele que limpa, ele que dá banho, ele trabalha. Então, nessa analogia, o pastor não está para ser servido, ele está para servir. Então, o vosso pastor, ele é o vosso servo. Então, nessa analogia, Jesus está mostrando, quem trabalhava mais ali entre os 12 discípulos? Era eles ou era Jesus? Era Jesus. Jesus nem dormia às vezes. Jesus nem comia às vezes. Jesus quase foi preso pela sua família, porque ele não dormia, ele não comia, ele estava o tempo todo trabalhando, o tempo todo ministrando, o tempo todo falando, curando. Às vezes ele estava para descansar e de repente aparecia a multidão, ele se compadecia da multidão, então ele deixava de lado seu descanso e ia servir a multidão.
Então Jesus veio para trabalhar. Então é nesse sentido que ele fala assim, o Filho do Homem não veio para ser servido. Eu não vim aqui para me sentar num trono e ver vocês se reverenciando e trabalhando, trazendo coisas para mim. Eu vim aqui para servir vocês, para trabalhar para vocês. Eu vim aqui cuidar de vocês, curar vocês, libertar vocês. Então, nesse sentido, Jesus ele fala assim, o maior, aquele que tem mais força, aquele que tem condições, ele tem que usar isso para proteger aqueles que são mais fracos. Então, se você quer ser grande, se você quer ser o maior, então você deve servir a todos. É assim que você vai demonstrar grandeza no reino de Deus. Não é mostrando força para as pessoas, mostrando que você é melhor, mostrando que você é mais santo, que você é mais perfeito que o outro, humilhando as pessoas, de repente com o seu talento, humilhando as pessoas com as suas palavras de sabedoria, humilhando as pessoas com o que você tem. Não é assim que se tem grandeza no contexto do reino de Deus. O grande no reino de Deus é aquele que tem o coração para servir o próximo. Servir, trabalhar em prol do próximo. Então, dentro de um contexto de igreja, quando você vê dissensões, facções, coisas que são totalmente recriminadas nas cartas que são escritas após os Atos dos Apóstolos, a gente percebe que grandes coisas condenadas nas igrejas que estavam nascendo, era justamente essa divisão. Um dos assuntos principais que eram tratados em todas as cartas era a questão do amor ao próximo. Pode ler todas as cartas, você chega no final, a conclusão vai ser que o próximo deve amar uns aos outros. E Jesus ensinou, Senhor, qual é o maior mandamento? Jesus responde, o maior mandamento é, amarás o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, de todo o teu coração, toda a tua alma, entendimento, você vai amar a Deus. E semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. É semelhante. E João vai dizer lá nas cartas de João, na primeira, segunda e terceira carta de João, vai estar dizendo assim que se você diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, então você não conheceu a Deus, você não ama a Deus. E se você diz que ama a Deus sem amar as pessoas, você é um mentiroso, você faz Deus de mentiroso também, porque Ele está afirmando que não ama. Ou seja, uma coisa está ligada à outra. Amar a Deus e amar as pessoas, amar o próximo, é semelhante. Porque como você vai amar alguém que você não vê, mas você não consegue amar alguém que você vê? Não dá. Isso é a Bíblia que afirma. Se você não sabe amar alguém que está ao seu lado, que você vê, você não pode dizer que você ama a Deus que você nunca viu. Isso é a Bíblia que está afirmando, não sou eu. Então Jesus ele está dizendo o seguinte para os discípulos. Vocês estão aí brigando. Disputa de poder. Disputa para saber quem é maior. Olhem para mim. Olhem para o meu exemplo. Jesus diz, eu vim para servir. E vocês me chamam de Senhor. Ou seja, vocês declaram que vocês pertencem a mim. Esse é o significado de Senhor. Eu pertenço a você. Vocês me chamam de mestre, de Messias, né? O ungido de Deus, o Filho de Deus. Mas não querem seguir os meus exemplos. Não querem seguir pelo mesmo caminho que eu. Eu vim para servir. Se vocês consideram que quem está à mesa sendo servido é maior, eu sou aquele que serve. Porque isto é a verdadeira humildade. Humildade não é se colocar numa condição de miserável, de que você não é nada, que você não merece nada, que você não pode fazer nada. Eu conheço muita gente que tem muito e trata as pessoas como se fossem as mais importantes do mundo. Assim como a gente conhece pessoas que não têm nada e têm a arrogância de um rei. Então, humildade não tem nada a ver com condição financeira ou com talentos. Jesus ele está ensinando uma lição que nós podemos ver em toda a Bíblia. Por exemplo, se a gente for pensar em José. José ele foi perfeito em todo o seu caminho. E José, quando ele teve o sonho de que tanto seus irmãos como seus pais iriam se curvar diante dele, no seu sonho, José teve que aprender o seguinte, ele teve que aprender a servir. José foi levado como escravo. E quando ele foi colocado como escravo na casa de Potifar, diz a história que José tentou fugir várias vezes, diz a história que José tentou se rebelar, tentou matar o seu senhor. É isso que a história diz? José foi o melhor
escravo que aquele homem já teve na vida. O melhor. Tudo que ele tocava era abençoado. Ah, legal, mas José foi preso. Foi acusado injustamente e foi preso, foi para a cadeia. Novamente José tenta fugir, se rebelar, está lá chorando e reclamando contra Deus. Não. José foi o melhor preso que aquela cadeia jamais teve. Ao ponto dele ser colocado como responsável por todos os presos. E então, depois que ele aprendeu o que é servir, o que é obediência, o que é submissão, José foi levado por Deus ao mais alto cargo do Egito, abaixo apenas do faraó. Eliseu, antes de se tornar profeta, ele teve que andar ao lado de Elias. Samuel, antes de se tornar um sacerdote, ele teve que servir Eli. Davi, antes de se tornar rei, ele teve que ser um dos súditos do rei Saul. E vocês lembram que ele teve a oportunidade, inclusive, de matar o rei. E ele falou assim, jamais eu vou tocar no ungido do Senhor. E a gente vai vendo os homens de Deus que chegaram à grandeza, eles primeiro aprenderam o quê? A servir. Eles aprenderam o quê? A trabalhar em prol. Porque Davi, se ele chega no trono como um rei arrogante, como alguém que não sabe o que é autoridade, não sabe o que é submeter, ele não saberia o que seria se submeter a Deus. Porque nós temos que entender o seguinte, quando você aprende a se submeter ao seu próximo, ao seu irmão, quando você aprende a servir ao seu irmão, quando você aprende a amar o seu irmão, isso é um reflexo do seu serviço a Deus, um reflexo do seu amor a Deus, um reflexo da sua consideração com quem Deus é na sua vida. Se você não aprende essas coisas, se você não aprende a trabalhar em prol de alguém, se você não aprende a considerar que a pessoa que está ao seu lado é maior do que você, no sentido de que você vai trabalhar por ela, para ela. Ah, irmão, mas como é que eu posso trabalhar pela pessoa? Eu não sei como eu faço isso. Você já orou por ela? Você torce pelo sucesso dessa pessoa no sentido de que você ora para que Deus abençoe essa pessoa? Quando você vem louvar aqui, você não está aqui como uma estrela se apresentando. Você está aqui servindo a igreja com um talento que Deus te deu. Quando você está aqui ministrando, você não está aqui se apresentando para a igreja, você não está mostrando sabedoria, capacidade, conhecimento. Não, você está servindo, porque nós estamos sendo apenas um porta-voz. Quem fala aqui é Deus, não somos nós. Né? Como o irmão bem falou aqui, os irmãos devem rejeitar, no coração de vocês, rejeitar que qualquer palavra que saia daqui seja falada pelo homem. Ninguém aqui precisa... Eu sou mais novo do que boa parte dos irmãos aqui. Eu não tenho nada para acrescentar na vida de vocês com conhecimento ou experiências que eu possa ter vivido. Mas a palavra de Deus, não, ela é eterna. Então, se Deus fala, isso serve para você. Deus te ensina. Então, eu estou aqui servindo vocês nesse momento. Eu sou líder de jovens, e como eu falei, da mesma maneira que o pastor trabalha em prol de todos, eu tenho que trabalhar incansavelmente por aqueles jovens. É de madrugada, você recebe mensagem, ligação, é gente com depressão, é gente com problema conjugal, é gente com todo tipo de problema. O pastor, 2 horas da manhã, recebe ligação, pastor, meu parente faleceu, vem aqui, me ajuda. Tem que levantar da cama e tem que ir lá. Isso é o quê? Isso é trabalho. É trabalho. Então, se a maior autoridade dentro da igreja, que é o pastor, trabalha por todos, por que você se acha melhor do que as pessoas? Não tem um membro aqui que o pastor não vá atender, não vá correr atrás, não vá se submeter a ajudar. Jesus fez isso, ele mostrou isso. Ele mostrou esse amor, ele mostrou essa consideração com todos. Judas estava lá no meio. Jesus sabia de Judas. E quando Judas se achega até Jesus para, no momento de trair, ele fala assim, o que vieste fazer, amigo? Ele chamou Judas de amigo. Amigo? Esse é Jesus. Esse é Jesus. Ele ensinava com autoridade, ele mostrava o poder de Deus, ele fez tudo o que nós conhecemos que ele fez. As grandezas dos seus atos são inigualáveis, incomparáveis. Mas ele pôde se dobrar e lavar os pés dos discípulos, para mostrar para eles que ali todos são servos de todos. Uma vez acusaram Jesus de expulsar demônios em nome de Beelzebu. Ele falou assim, como pode Satanás expulsar Satanás? Um reino dividido em si mesmo, ele não pode subsistir, ele não vai para frente.
E essa lição a gente ignora. Porque dentro de uma igreja existem tantas divisões, tanta desigualdade, tantas pessoas tentando puxar a corda para o seu lado, ao invés de cooperar, tentando mostrar que o seu trabalho é melhor, tentando mostrar que é um servo melhor. Não, estou servindo a Deus, eu estou fazendo melhor do que o outro, esse aqui não serve para isso. Não tá disposto a ir lá ajudar, a trazer o irmão que está ficando para trás. Quer passar à frente. E é assim no casamento. O marido acha que é melhor do que a esposa por ser homem. Ou a esposa não tem humildade nenhuma e se sobrepõe ao seu marido. Humilha na frente das pessoas. É assim com os filhos. Vejam uma mãe com um bebê. Quem é maior ali? A mãe ou o bebê? A mãe é maior. Mas quem é que está trabalhando em prol do outro? É a mãe que está trabalhando em prol do filho. A mãe e os pais abrem mão da própria vida para cuidar dos filhos. Tira o pão da própria boca para alimentar o filho. É nesse sentido, meus irmãos. Se você tem um talento, se você tem um dom, se você tem condições financeiras, ou de orar, ou de fazer qualquer coisa, e o outro irmão não tem, então é a ele que você deve servir. É a ele que você deve procurar compartilhar esse talento, esse dom, essa condição melhor. Compartilhar. Esse espírito de humildade, ele não depende de condições financeiras ou status, que nós temos até o exemplo do centurião. A Bíblia fala que aquele homem, ele se considerou tão inferior a Jesus, mas tão inferior a Jesus, e ele era um centurião. Aquele homem tinha 100 soldados à sua disposição. E ele se considerou tão inferior que ele teve nem coragem de ir até Jesus. O relato de Lucas fala que ele manda os anciãos do povo judeu falar com Jesus. Aqueles homens chegam a Jesus e falam assim: Senhor, abençoa aquele homem. Aquele homem, ele construiu até sinagogas para nós. Ele gosta do nosso povo, ajuda ele. E quando Jesus está caminhando em direção à casa dele, aquele homem manda então o seu servo novamente chegar até Jesus e falar assim: Senhor, ele diz que não é digno sequer de vir falar contigo, e muito menos que o Senhor entre na casa dele. Ele não é digno. Um homem poderoso, autoridade sobre o povo judeu, e ele tinha Jesus em tal estima que ele não se julgava sequer digno de chegar à presença de Jesus. E Jesus fala assim: mas nem em Jerusalém a gente viu tanta festa. Está aqui dentro, não está aqui, não está no talento, não está no dom, está no coração. De você olhar para alguém e ter aquela pessoa em grande estima. Os leprosos eram pessoas totalmente ignoradas pela sociedade, largadas de lado. As mulheres doentes eram largadas viúvas, ignoradas. Os samaritanos rejeitados como lixo. E todas essas pessoas, Jesus se chegou a elas. Hoje, irmãos, infelizmente a igreja ela é vista com maus olhos. A igreja de forma geral. O homossexual já espera que ele seja rejeitado por cada um de nós com o nosso olhar. Ele já espera que quando você passe e veja ele vestido de mulher, ele já espera um olhar de rejeição. O mendigo, ele já está acostumado, ele já espera um olhar de preconceito. O drogado, que está largado lá na sarjeta, ele já espera, ele já está acostumado. A diferença é quando alguém se prostra, quando alguém para e pergunta se ele precisa de algo, se pode ajudar, se pode orar por ele. Quando alguém dá um sorriso para ele. Isso ninguém espera. É isso que faz a diferença. Jesus foi um destaque por conta de olhar para os necessitados, os desprezados. E olhou com amor. O que fez Levi, conhecido como Mateus, largar todo o seu dinheiro e o seu poder como publicano, cobrador de impostos, e vir atrás de Jesus? E ele trouxe todos os seus amigos também, e falou assim: ó, tem um cara aqui que ele é rabi, ele é mestre, e ele fala com cobradores de impostos. E vem todo mundo, vamos falar com esse homem. E ele aceitou falar com a gente. Tem o Zaqueu. Ele ouviu falar, fala assim: peraí, tá vindo um homem aí, eu ouvi falar que ele... Né, para Zaqueu querer conhecer Jesus, ele tinha ouvido falar. Tem um homem aí que fala com cobradores de impostos, que trata bem os publicanos. Tem inclusive um que anda com ele. Eu preciso ver esse homem. Agora, quando nós já somos pessoas que o nosso espírito é de Senhor, o nosso espírito é de altivez,
eu sou melhor do que quem está lá fora porque eu sou salvo, então eu sou melhor, eu estou acima. Eu sou melhor que o meu irmão porque o meu irmão é desafinado demais, eu canto muito bem. O irmão lá mal vem na igreja e eu estou aqui todos os dias. Eu sou um servo melhor do que ele. E aí as pessoas já estão acostumadas a nos olhar por baixo e a gente está sempre lá em cima, sempre melhores. Experimenta um dia, meu irmão. Experimenta um dia. Olhar para o irmão que está ao seu lado, aquele irmão que você sabe que é limitadíssimo. Chega a ele e fala para ele: irmão, o que eu posso fazer por você? Experimenta um dia quebrar esse coração duro de altivez e se humilhar para chegar em alguém que você sabe que não gosta de você. Jesus, ele ensina outra coisa. Não há mérito algum em você amar quem te ama. Não há mérito algum em você orar e querer bem a quem ora por você e quer bem a você. Mas a glória está em você orar por quem te persegue, por quem declaradamente é teu inimigo, por quem quer o teu mal. Aí está a diferença, aí está a glória. E tudo isso está embutido, porque esse serviço, ele não pode ser feito de qualquer maneira. Paulo, ele vai dizer, né, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né, falar, a pessoa que tem lugares aí que se você não fala em línguas, você não se converteu ainda, né? Então, ainda que eu falasse a língua dos anjos, todas as línguas dos homens, que eu fosse o mais rico da terra, né, que eu desse o meu corpo para ser queimado, né, distribuir todos os seus bens para os pobres, né, tivesse o dom de profetizar, se eu fizesse tudo isso, mas sem amor, ou seja, sem querer, sem intenção, sem propósito, eu não tenho o propósito de servir, eu faço isso para que as pessoas vejam que eu sirvo. Eu não tenho o propósito de dividir os meus bens, eu faço isso porque eu li na Bíblia e então é melhor fazer, porque senão, não é porque eu quero, não é porque eu quero o bem do próximo. Então, se você faz todas essas coisas, se você exerce o seu dom dentro da igreja, ao cantar, ao dançar, ao pregar, ao servir água, ao recolher ofertas, se tudo isso que você faz não tem o objetivo apenas de servir, de ser útil, de abençoar, mas é para a sua própria glória, eu te recomendo, meu irmão, humildemente, pela palavra de Deus, que você pare. Você está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Você podia estar fazendo tanta coisa. O que Jesus quer é que nós entendamos a importância de servir. Entendamos o valor do irmão, o valor do próximo, inclusive dos inimigos, que entendam o valor da vida. Recentemente, né, a gente comentou até isso na igreja, essa situação do Lázaro. Será que tinha algum crente pedindo a Deus que aquele homem tivesse a oportunidade de conhecer ao Senhor? Será que tinha alguém clamando por aqueles homens que estavam bombardeando Israel, que eles tivessem a oportunidade de saber quem Jesus é, quem Deus é? Será que tinha alguém clamando por esses estupradores, esses homens que fazem chacina? Nós não amamos as pessoas que são más. Inclusive o contexto era sobre Nínive. Jonas não queria o arrependimento de Nínive. Ele não queria que aquelas pessoas fossem perdoadas por Deus, porque eram más. Aqueles homens arrancavam a pele das pessoas enquanto elas estavam vivas, arrancavam a língua com as suas mãos. Eram pessoas cruéis, a escória da sociedade, se a gente for pensar hoje, terroristas. Mas Deus amou aquele povo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Porque essas pessoas, quando elas morrem, o destino delas é inferno, é condenação. E o nosso coração não se compadece dessas pessoas. O nosso coração se compadece apenas das vítimas. Não, são as vítimas. Ele é culpado. Sim, ele é culpado. E ele tem que pagar pela justiça de Deus, pela justiça dos homens, ele tem que pagar. Mas todos foram alvos da graça de Cristo. Ele morreu por todos.
Deus amou o mundo de uma maneira que ele entregou o seu filho. E aí ele diz para nós: eu amo, então vai e ame você também. Me imitem, façam igual. Eu mostrei. Deus não é um Deus apenas que fala, Deus é um Deus que faz. Jesus não apenas falou, ele mostrou, ele ensinou, ele fez. Jesus foi até os samaritanos, porque ele queria mostrar que não era mais para ver uma barreira, não era mais para ver limites para o evangelho, para o amor. Era para amar todos, era para servir todos. Então, se aqui nesse contexto, nós estamos falando de 12 discípulos, que estavam juntos, que ficaram todo o ministério de Jesus juntos, viram Jesus fazer tudo o que fez juntos, eles viram, e eles não entenderam. Eles não entenderam. Então não é porque nós estamos na igreja desde que nascemos, que nós sabemos de todas as coisas, não, nós precisamos aprender todos os dias. E hoje o que a palavra de Deus quer nos ensinar é humildade e serviço. Não serviço a Deus. Ninguém pode servir a Deus. Alguém aqui entrega qualquer coisa na mão de Deus? Alguém aqui por acaso faz alguma coisa diretamente para Deus? Alguém aqui por acaso viu Deus nos últimos dias? Então como você pode falar que você serve só a Deus? A Bíblia nos ensina que amar ao próximo, servir ao próximo, é amar a Deus, é servir a Deus. Todas as vezes que vocês fizerem qualquer coisa por qualquer um desses meus pequeninos, vocês fizeram a mim. É assim que a Bíblia ensina. Então, se você quer ser um servo do Senhor, você precisa aprender a servir o seu próximo. Chega de preconceito, chega de desigualdade, chega de julgamento. Não confundam. Eu não estou falando de erros, de pecados. A Bíblia nos ensina que se eu vejo meu irmão errando em amor, como um serviço a ele, porque ele está andando em caminhos errados, eu devo em amor chegar, apresentar pela palavra o seu erro para que ele se corrija. Eu não estou falando aqui de, então eu vou ignorar os erros do meu irmão, ignorar que ele está fazendo coisa. Não, não, não. Pelo contrário, a maior prova de amor e de amizade é a sinceridade, ser verdadeiro. Não falar pelas costas. Ah, aquele irmão só faz besteira, aquele irmão só não sei o quê. O irmão chega e você dá um sorriso para ele, mas por trás é faca nas costas. O meu serviço é chegar no meu irmão e em amor orientar. Falar, irmão, não é assim. Não é assim. Pode ser que ele receba, pode ser que não. Mas o seu serviço é falar para ele o caminho certo. Nem todo mundo vai querer ouvir, nem todo mundo vai aceitar. Nem todo inimigo vai aceitar a sua mão estendida. Assim como aqueles homens não aceitaram a mão de Jesus, aqueles religiosos não quiseram. Era uma disputa de poder. Jesus estava tomando o lugar deles e eles não queriam. Mas nós temos que aceitar quando um irmão quer nos servir e nós temos que querer servir o nosso irmão. Não porque eu estou falando aqui hoje à noite, não porque assim, a palavra de Deus está falando, então significa que eu tenho que fazer. Não, entenda. Olhe para a pessoa do seu lado, no sentido do seu próximo, e entenda o valor dele para Cristo. Nós dizemos que somos cristãos. A palavra cristão, ela foi usada de forma pejorativa na época para falar assim, olha lá os pequenos cristos, cristinhos aí, ó. Né, hoje o pessoal chama os seguidores aí do presidente de bolsominions, né? Que ignora tudo que ele faz, o importante é estar do lado dele. Né? E quem é da direita xinga quem segue o Lula e assim vai. É uma bagunça. Mas é de uma forma pejorativa que chamam de os pequenos seguidores do presidente. Era da forma que chamavam também assim, ó, esses aí ó, ficam seguindo Jesus aí, ó. E os cristãos falam assim, não, nós somos isso mesmo, nós somos pequenos cristos. Nós andamos por aí imitando Jesus Cristo. Só que aí, meu irmão, quando a igreja não sabe servir, não sabe prestar nenhum tipo de serviço à comunidade, e os irmãos não sabem prestar serviços um ao outro, esse Jesus aí que você representa, eu não quero. Esse Jesus que você está sendo, eu rejeito. Por isso que a gente pode ver a comunidade aí fora LGBT, e não sei o quê, falando assim, eu não preciso de igreja. Eu não preciso de Deus. Porque esse Deus que muitas vezes a igreja de forma geral apresenta, é um Deus que não ama. É um Deus que segrega, é um Deus que separa. Eu quero esse tipo de gente, esse tipo de gente eu não quero. Sendo que
quem vai limpar a pessoa daquilo que ela é Deus. Através do quê? Da sua palavra. A pessoa vem como ela está, mas chegando aqui ela encontra o quê? Ela encontra a água que limpa, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo. Não somos eu e você. Como eu posso julgar quem está limpo e quem não está? Quem é salvo e quem não é? Às vezes aquele irmão que é todo pomposo, bonitão, está sempre aqui, aquele irmão por dentro, só Deus sabe. E aí aquele que você julga que não é nada, é como aquela viúva que só conseguiu colocar 2 moedas ali. Colocou o seu coração, colocou a sua vida, colocou tudo que tinha. E aquela viúva era desprezada. Era até motivo de piada, né? Se você olhar e falar assim, 2 moedinhas, pelo amor de Deus, isso aqui não dá para nada. Joga isso fora. O seu serviço, né? Olha para o irmão e fala assim, irmão, o que você está oferecendo aí é desprezível. O que você está fazendo não está ajudando em nada. E o irmão só tem aquelas 2 moedinhas lá para oferecer. É o que ele tem. O que ele pode fazer é entrar aqui, sentar ali e orar. Abençoar a vida do pastor com a sua oração, abençoar a vida dos irmãos e não tem mais nada. Não tem mais talento nenhum. E Deus não vai cobrar de um irmão que só tem 2 moedas uma barra de ouro. Ele vai cobrar uma barra de ouro de quem tem uma barra de ouro. Quem recebeu mais, vai ser exigido mais. Quem recebeu menos, vai ser exigido aquilo que tem. Tudo que o Senhor não quer é que você enterre, que você fique estagnado, que você pare, que você ignore, que a sua vida de cristão seja frequentar uma igreja. Vir aqui, cumpriu tabela, bateu o cartão, vai embora para casa e volta à sua vida normal. Volta a xingar, volta a assistir pornografia, volta a brigar com seu vizinho, a xingar no trânsito, a roubar no seu trabalho com enrolação, ser desleal, ser desigual. Mas quando você passa da porta para dentro, aí você é outra pessoa. Não é isso que o Senhor quer. Ele quer que nós tentemos ser um pouco melhor do que nós somos. Porque se a palavra de Deus tem algum efeito em nós, ela deve nos transformar em algo diferente daquilo que nós éramos. Se eu ainda sou o mesmo, alguma coisa está errada. Eu preciso mudar, eu preciso evoluir, eu preciso melhorar. E na palavra de Deus, aquele que quer ser grande, se você quer ser grande, meu irmão, no reino de Deus, minha irmã, se você quer ser reconhecido por Cristo como alguém de grande importância no reino, então você deverá servir a todos. É assim. Esse é o segredo. Eu devo servir a todos. A graça que os pastores receberam, que é muito trabalho, é muito estresse, é muita... né, rapidamente os cabelos ficam brancos ou caem. Eu posso ver, eu conheço pastores que foram... assumiram igrejas há pouquíssimo tempo e estão extremamente desgastados. Alguns com depressão. Porque é um peso enorme. Justamente porque essas pessoas têm que servir a todos. Tem que trabalhar em prol de todos. Tem que suportar as dores de todos. E você também tem essa responsabilidade. Talvez o fardo do pastor seria menor se todos os membros servissem mais o seu próximo. Se uma ovelha cuidasse um pouco mais da outra, aquecesse a outra no frio, compartilhasse um pouco do seu alimento, talvez o trabalho da liderança seria menor. Mas talvez seja mais importante para você vir aqui e clamar a Deus que Ele abençoe a sua causa. Clamar a Deus que Ele resolva o seu problema. Clamar a Deus que Ele salve o seu parente, o seu filho, a sua esposa, o seu marido, os seus pais. Se o irmão também não tem ninguém por ele, cada um ora por si. Nossa, mas aquela pessoa é tão má. Ela é ruim. Todo mundo vê, ela é má. Ela humilha as pessoas. Meu chefe humilha as pessoas. Meu gerente, ele quer me derrubar de todo jeito. Eu vou na presença do Senhor e falo assim, Senhor, tira aquele homem do meu caminho. Mas nunca você orou para falar, Senhor, me dá a oportunidade de um dia, me dá a oportunidade, uma só, de um dia mostrar para aquele homem o teu amor. Essa oração, ela é quase que rara. Porque é um serviço. Eu tenho que me desfazer do meu ego, da minha razão, da minha justiça. Que qualquer um que eu visse ia falar, você está certo. Você está certo. Eu tenho que me desfazer daquilo para falar assim, Jesus te ama e eu também te amo. Eu falava na igreja que muitas pessoas fecharam as portas do evangelho por causa de política.
fechou as portas do evangelho para muita gente por causa de política. Tem muita gente que, se hoje você falar assim, eu te amo, vai falar mentira, porque você me agrediu de todas as formas por causa da minha escolha política. Ali o evangelho não tem mais lugar. Ali Jesus é um agressor. Ali Jesus não tem mais vez. Porque você é Jesus. Você, eu. Nós somos Jesus. Ninguém vê Jesus. Eles veem nós. Nós somos o Jesus. Nós somos o Deus. É isso que as pessoas veem. Se eu não amo, então Jesus não ama. Se eu não amo, então Deus não ama. Se eu sou preconceituoso, Deus também é. Se eu faço diferença entre classes, Jesus também faz. E isso não é novidade. Paulo já relatava isso. Os ricos sentavam em lugar de honra, enquanto os pobres se sentavam no chão, lá atrás. Então, meus irmãos, talvez muito tempo de igreja, como assim os discípulos, muito tempo de ministério com Jesus, está nos faltando uma coisa ainda. Está nos faltando usar tudo que nós aprendemos, todos os talentos que nós adquirimos, tudo que nós nos tornamos, usar isso em favor do outro. Em favor do próximo. Pelo bem. Ah, mas eu não estou tão bem assim e vou querer o bem do outro. Exatamente. Pedro não falou? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Eu não posso te ajudar financeiramente. Mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Ele deu o que tinha. Em favor do outro. E é isso que às vezes o Senhor espera de nós. Ah, irmão, não tenho nada. Ora, irmão. Gasta o seu tempo não apenas orando só pela sua família, só pelos seus entes, só pelos seus amigos. Aquele irmão não gosta de mim, aquele gerente quer me derrubar, aquela pessoa já falou que fez macumba para mim. Pois é por ela que eu vou orar. Ela vai poder ver que ela estava errada porque ela vai conhecer Jesus. Em nome de Jesus, ela vai conhecer Jesus. Aonde está o amor da igreja? Aonde está o desejo de ver esse monte de gente com problema com drogas se convertendo a Jesus? O pessoal do funk, o pessoal da bagunça convertido a Jesus. Eu nunca me esqueço. Meu pai, quando ele assistia a televisão e tinha algumas rebeliões lá, eu lembro que ele falava assim, tá vendo, os caras estão queimando colchão aí, ó. Tem que dormir no chão mesmo. Porque eles que queimaram o colchão, não foi a polícia, foi eles que queimaram. Quando meu irmão foi preso por tráfico de drogas há muitos anos atrás, e ele viu uma rebelião que nem era na prisão onde meu irmão estava, ele falou assim, não, coitado dos meninos, estão apanhando da polícia. Porque agora, ele tinha um filho lá dentro também. Então a gente só deixa para sentir dor quando atinge a nós. Quando a dor está no outro, a gente simplesmente ignora. Não existe. Não dói. Está caindo o mundo lá em Israel, deixa eles que orem para lá. Está caindo o mundo lá no Rio de Janeiro, lá bala para todo lado, gente morrendo, deixa eles para lá. Está morrendo gente de Covid para todo lado aí, não se cuidou, foi para a rua, o problema é dele. Aonde está a nossa compaixão? Aonde está a nossa empatia? Jesus, quando olhou para Jerusalém, ele chorou, porque ele falou assim, Jerusalém, quantas vezes eu quis te colocar debaixo das minhas asas como uma galinha junto aos seus filhotes. E você não quis. Ele lamentou, porque ele viu e sabia o que aconteceria. Quem conhece a história, sabe que no ano 70, aquele povo passou por uma situação que poucas vezes eu ouvi falar na história. Chegou ao limite de mãe comer o próprio filho, por causa da fome. Então Jesus, ele viu aquilo e ele não falou assim, agora vocês vão receber o juízo. Ele chorou. Ele olhou para aqueles homens que estavam crucificando ele, sabia daquele pecado e falou assim, Pai, perdoa eles não sabem o que eles estão fazendo. Se esse é o Jesus que nós servimos, por que nós agimos tão diferentes com aqueles que nos ofendem, que nos atingem, que nos machucam, que nos prejudicam, que querem o nosso mal? É muito diferente. É muito diferente. É muito fora da realidade. A igreja tem que parar um pouco de viver dentro das quatro paredes e olhar o mundo lá fora. Esse aqui é lugar de adorar ao Senhor, juntos, em comunhão. Estamos juntos aqui adorando ao Senhor, louvando a Ele.
se alimentando da sua palavra para aguentar a semana, mas quando a gente está lá fora, é lá que a gente vai exercer tudo o que nós aprendemos aqui. Não se exerce cristianismo dentro da igreja, se exerce cristianismo no mundo. Servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Muitas pessoas têm saído machucadas da igreja porque foram deixadas de lado. Mas ele era uma pessoa terrível. Ele era terrível, ele era inimigo de todos. Você pode ser meu inimigo, mas não significa que eu tenho que ser o seu. Você pode querer meu mal, mas não significa que eu não posso te abençoar. Da mesma fonte não pode sair água doce e amarga. Então, a minha boca tem que abençoar. É uma palavra difícil. Para mim, particularmente, é uma palavra extremamente difícil. Mas Deus pode. Eu fui traído de forma severa pelos últimos patrões que eu tive. E o Senhor ministrou no meu coração e durante 2, 3 anos, eu fui mastigando aquilo até que eu consegui finalmente, para a glória de Deus, mandar uma mensagem para o homem pedindo perdão. Ele fez o mal, mas Deus me fez. Eu pedi perdão para ele não porque eu entrei com processo, nada disso, que isso é justiça. Mas quando eu entrei com um processo contra ele, eu entrei com raiva, ódio, ira, querendo realmente que a empresa me pagasse primeiro e depois fechasse. Isso era meu coração. E eu demorei para reconhecer isso. Eu falava, não, eu estou certo, ele que me prejudicou, eu tinha que processar ele, eu tinha que pegar, eu não pedi nada mais do que era o meu direito. Mas a questão não era o dinheiro, a questão era o meu coração. E quando Deus me mostrou que meu coração estava com a intenção errada, eu tive que pedir perdão pelas intenções do meu coração. Eu falei, eu não estou te pedindo perdão por causa do processo, o senhor sabe que é correto. Mas pelo motivo pelo qual eu entrei com o processo, foi ódio, foi raiva, foi ira. Então me perdoe por isso. Ele agradeceu, falou que ficou muito feliz de ter ouvido aquelas palavras e não me pagou até hoje. Processo à parte, mas o meu coração, aonde eu encontrar aquele homem, eu posso pegar na mão dele. Falar, tudo bem com o senhor? É assim. Agora, os filhos dele, a gente entra no ambiente, eles não sabem para onde que olha, não sabem se entra no chão. Quando você deve, a gente tem que ter paz ao entrar nos ambientes, meus irmãos. Você tem que ter paz, pode estar qualquer pessoa no ambiente. Agora, se tem uma pessoa que, aquela pessoa está aqui, eu vou embora. Não dá. Não dá. Pois é com aquela pessoa que Deus quer tratar com você. Que você chegue nela, que você peça perdão, você tem que ter paz. Se possível, se depender de você, a Bíblia diz, no que depender de você, tenha paz com todos. Dependeu de você? É questão de você ir lá e pedir perdão? É questão de você liberar perdão? Então faça. Não, é ele que não quer. Amém. Ele não quer? Amém. Dependeu de você? Vá e faça. Ponto. Dependeu de você? Porque a oração do Pai Nosso é, perdoa-me, Senhor, assim como eu perdoo. Então Jesus fala, se você não perdoa, vosso Pai também não vai te perdoar. Jesus ensinou isso lá atrás. E a gente ignora essas passagens, elas não existem na Bíblia. Eu perdoo, então Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa porque eu tenho perdoado. Agora como é que eu vou dizer, Senhor, eu não estou conseguindo perdoar, mas me perdoa. Dá um desconto. Significa que Deus não vai perdoar? Eu não posso falar isso. Significa apenas que Ele quer que você entenda, que Ele quer que você trate as pessoas como você trata Ele. Que você sirva as pessoas como você serve a Ele. Que você ame as pessoas como você ama Ele. A sociedade de hoje ama mais bicho do que gente. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos animais. Essa é uma fala extremamente satânica. Porque Jesus ensinou, vocês são mais valiosos que pardais, do que lírios. Vocês são mais valiosos. O ser humano que eu criei, que eu amei desde a criação. Jesus morreu por nós, não ali, 2000 anos atrás. A Bíblia diz que Ele morreu por nós desde a fundação do mundo. Pode alguém ainda morrer pelo seu amigo, mas Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ainda éramos seus inimigos. Sigam o meu exemplo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Que Ele, estando na forma de Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele humilhou a si mesmo, se esvaziou, assumiu a forma de servo, se fez semelhante aos homens, foi reconhecido como homem, e se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Este é o sentimento que tem que estar em nós. Não usurpar algo maior,
Mas se humilhar, se tornar menor em nós mesmos, reconhecer que nós também somos limitados e servir ao próximo. O mesmo sentimento que houve em Jesus. Não usurpou, desceu, se humilhou. E veio servir. Ele falou: eu vim servir, eu não vim ser servido, eu vim servir vocês. Eu vim trabalhar por vocês. Eu vim sangrar por vocês. Nós temos que, pelo menos, Jesus é um padrão perfeito, inalcançável. Mas se você caminhar na direção desse padrão, alguma coisa vai estar melhor. Ninguém vai sair daqui e vai se tornar o bom samaritano, né? É muito difícil. Mas não é isso que Jesus está pedindo para nós. Ele apenas está pedindo que a gente caminhe no caminho dele. Ele é o caminho. Caminhar na direção dele vai nos fazer ser melhores do que nós fomos ontem. Pelo menos. Talvez você não consiga perdoar a todos, mas comece por uma pessoa. Talvez você não consiga orar por todos, ainda engasgue na garganta, mas ore por uma pessoa que você sabe que jamais oraria por você, que não gosta de você. Isso vai trazer paz ao seu coração. Isso vai te trazer alegria. Isso vai te deixar mais próximo daquilo que Jesus quer para você e para nós. É uma palavra dura, mas a Bíblia diz que quando nós nos contristamos por causa da repreensão do Senhor, né, fala que a tristeza segundo Deus, ela produz vida. Então, se você ficou triste por causa dessa palavra, ela veio te trazer tristeza para que você reflita e mude. Ela veio te trazer vida. A Bíblia diz que um filho que não é amado, ele não é repreendido. Ele é um bastardo. Mas se nós somos repreendidos, então nós temos que nos alegrar, porque nós somos filhos amados. Então, se o Senhor está nos repreendendo essa noite, é porque Ele nos ama. E nós temos a oportunidade de amar novamente. Ame alguém. Sirva o seu próximo. Seja um pouco mais Jesus para as pessoas. Uma grande serva que eu conheci na minha vida foi minha mãe. Minha mãe, com o dom que ela tinha, maravilhoso, que ninguém pode negar. Nunca foi uma pastora, nunca foi aquela pessoa, né, que está pregando em todo lugar aí. Profeta, nunca foi. Serviu a todos. Meu exemplo de serva do Senhor é minha mãe. E eu quero ser parecido o máximo que eu posso com ela, porque ela se parecia com Cristo. Né? Paulo fala assim: sejam meus imitadores porque eu imito a Cristo. Então, na verdade, vocês estão imitando a Cristo, não a mim. Então, vamos ter esse coração, usar os nossos talentos, os nossos dons. Você sabe teologia? Então ensine. Ensine as pessoas que você sabe que estão, de repente, com alguma ignorância. Ensine. Você sabe cantar? Incentive as pessoas a aprender a cantar também. Ensine, doe seu dom. Você tem condição financeira? Você sabe quem está precisando. Ajude. Nem que seja com um pouco, mas ajude. Você pode orar? Então ore pelos irmãos. Abençoe aqueles que te perseguem. Ore pelo seu pastor, ore pelos seus líderes. Sirva, simplesmente sirva. A quem? Ao próximo, quem estiver próximo. Jesus ensinou que o próximo era quem estava lá, ali do lado. Um inimigo odiado. E foi o único que se dispôs a servir, que foi o samaritano. É o próximo. Ame o seu próximo, sirva. Quer ser o maior? Quer ser grande no reino de Deus? Quer ser reconhecido no reino de Deus como alguém valioso? Não pelas pessoas que enxergam o externo, mas pelo próprio Jesus. Quer ser grande? Então, seja aquele que serve a todos. São palavras de Jesus. Sirva a todos quantos você puder. Em amor. Em amor. Porque você quer. Se você não consegue com sinceridade, ore ao Senhor, muda meu coração, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero servir com sinceridade, muda meu coração, porque eu quero fazer a tua vontade. Vamos colocar de pé, eu queria chamar aqui o pastor. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Para mim ao mesmo tempo que é motivo de alegria, também é de saudade, né? Um pouco de tristeza. Eu gostaria muito que minha mãe estivesse aqui, mas eu tenho minhas mães aqui, né? Minhas tias, meus amores que estão aqui, apoiando, orando, né? Então agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Que o Senhor possa abençoar a vida de todos, amém?
Louvado seja Deus, amém? Guarda essa palavra no teu coração, para que Deus venha te abençoar de maneira gloriosa. Amanhã estaremos aqui às 9h30 da manhã e às 18 horas no culto da família. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Vamos apenas ser gratos ao Senhor. Nosso Deus, obrigado, Jesus, pela tua bênção, pela tua graça, pela tua palavra sobre as nossas vidas. Agora, Senhor, despede o teu povo em paz, leva os teus filhos em segurança. Dê uma boa noite de descanso, que os teus filhos possam, Senhor, descansar meditando, Senhor, na tua palavra. Meu Pai, que amanhã estejamos juntos, reunidos, glorificando, adorando, Senhor, o teu santo e eterno nome. Pai querido, Deus poderoso, nos guarda, meu Deus, e nos livra de todo mal. É o nosso pedido, meu Pai, é a nossa petição agora, Senhor, através desta oração, pois cremos, ó Pai, que a tua palavra ela é viva e eficaz sobre as nossas vidas. Nós oramos e agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, e a grande consolação e a íntima comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre toda a igreja, hoje para todos sempre. Todos digam, que Deus os abençoe em nome de Jesus.